Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Ok. Vamos dar um tempinho aqui só para o pessoal ir entrando na sala, tá? Eu tô com um problema na minha câmera porque, na verdade, é no meu computador. Eu gravo a aula, mas só sai minha voz, não sai minha imagem, não. Mas vai resolver. O técnico teve aqui, aí me passou algumas coisas para comprar, já comprei, já chegaram, agora é só ele fazer a montagem aqui direitinho. Ok? Todo mundo entregou o trabalho, tudo direitinho, né? Na data certa. Vamos aguardar aí mais uns 3 minutinhos só, tá, gente?
Pessoal, vamos lá, vamos dar início então à aula, né? Já são 19h33 aqui no meu relógio. Hoje a gente vai dar continuidade aí a essa questão da falência, tá? Na última aula eu já havia falado, aí eu falei dos pontos gerais da falência, né? A gente deu uma estudada assim sobre os principais institutos jurídicos ali da falência. Agora a gente vai dar uma afunilada, né? A gente vai mergulhar um pouco mais no instituto, né? A gente vai estudar mais estes termos que foram vistos na última aula, tá? Igual eu falei, a falência ela é regida aí, né? A lei que traduz a falência, que diz respeito à falência, é a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, tá? Então, é uma lei adolescente, né? Tá com 16 aninhos aí. Então, assim, não é velha, né? E também não é novinha, né? Então, é uma lei meio termo. De toda forma, né, o mais importante é entender que essa lei ela é bem depois da Constituição Federal, né? Ou seja, é uma lei que, em tese, né, ela tem que estar em conformidade com a Constituição Federal, né? É um aspecto muito relevante, tá, gente? Essa questão de vocês saberem visualizarem, né, apreciarem toda e qualquer norma que seja infraconstitucional, né? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, quando vocês leem ou pesquisem ou vão trabalhar aí com uma norma que não seja constitucional, que não seja constitucional, né, uma norma infraconstitucional, a primeira coisa que vocês devem apreciar, devem avaliar, é se essa norma está em conformidade com a Constituição, né? Sobretudo, tá? Às vezes, muita gente se pergunta, mas a gente está falando aqui de direito privado, né? Preponderantemente, partes capazes, objeto lícito, ou seja, vale tudo, né, no direito privado se houver objeto lícito e partes capazes, né? Mas não é bem assim, tá? Hoje em dia, sobretudo, principalmente aí nessa questão empresarial, os institutos, né, eles têm sido vistos muito com os olhos da Constituição, né? A função social da empresa, ela tem sido muito apreciada, é um princípio constitucional, né? Tá lá na Constituição. Então, assim, tem muito se avaliado essa questão da função social da empresa, né? Mas o que significa isso, função social da empresa, né? Então, assim, por exemplo, a empresa está instalada aqui no município de Unai, né? É um município de 90 mil habitantes. Vamos colocar que a Friboi está instalada aqui, né? Óbvio que para ela ter a fábrica aqui, é claro que ela paga os impostos, né, municipais, estaduais e federais. Aí muita gente se pergunta, ela fazendo isso, pagando os impostos em dia, já está ótimo, né? Mas, né, hoje em dia há uma necessidade, né, tipo assim, de se enxergar a empresa não só apenas nessa perspectiva de pagador de imposto, né, mas de fazer outras contribuições, né, sociais ali para aquela sociedade onde que ela está inserida, né? Então, assim, é só para eu estou falando isso aqui só para vocês terem em mente aí essa questão, né, de interpretar as normas à luz da Constituição, tá? Beleza. Dito isso, eu disponibilizei lá no AVA também um material, né, uma apostila, direito falimentar esquematizado. Tá bem
sintético, né, a questão, mas a gente vai vendo aqui e vai analisar ponto a ponto, né? Então, como eu disse, uma outra questão também importante, né, gente, é você saber manusear as leis, né? Então, é importante ter em mente, né, sempre que vocês assim, falarem, né, vier à tona o assunto falência, recuperação de empresas, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, Lei 11.101 de 2005. Por quê? É a lei que trata do assunto, é a principal, né, legislação sobre o tema falência e recuperação de empresas. Então, sempre que vier à tona aí, né, esse assunto aí, vocês têm que ter em mente. Por quê? Aonde que vocês vão beber a fonte, né? Aonde que vocês vão buscar aí fundamentação jurídica para o raciocínio de vocês quando o assunto dizer respeito à falência e recuperação de empresas? Lei 11.101, né? Isso é muito importante, tá? É óbvio, né, gente, que hoje em dia com a internet está tudo muito mais fácil, né? Então, chega um cliente às vezes no seu escritório, aí o cara vai falar, eu tô com um caso que diz respeito a falência e recuperação de empresas, né? É lógico que você vai, se você não souber, por exemplo, às vezes num escritório do interior, a gente costuma falar, né? É o clínico geral, o advogado tem que fazer de tudo, né? Porque senão ele não sobrevive. Então, ele tem que pegar penal, civil, administrativo, constitucional, enfim, ele tem que, eleitoral, tem que saber de tudo. Então, às vezes, você não é especialista naquela área, aparece ali uma questão, aí você escuta o cliente ali, você está de frente para ele não está vendo a tela do seu computador, né? Você digita no Google lá, lei, falência, aí vem logo a lei que é correlata ao assunto, né? Mas eu falo assim, sobre uma perspectiva do exame da ordem, né? Porque no exame da OAB eu vejo muita gente, né, deixar de ser aprovado, às vezes, por quê? Porque deixa de fazer esse preparo prévio, né? Não consegue fazer essa assimilação prévia. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma segunda etapa de direito empresarial, é óbvio que a pessoa tem que ter em mente já todas as leis, saber ali aonde que vai consultar cada coisa. Por quê? Você bateu o olho na questão, você já vai automaticamente na parte lá, na lei, né, na parte do código, aonde que fala daquele assunto, né? Mesma coisa serve para direito administrativo, para direito penal, para tudo, né? Beleza. Então, essa lei 11.101, né, de 2005, ela revoga, né, um decreto, que era o decreto 7.661 de 1945. Vocês veem, né, que se passaram muitos e muitos anos, né, até eles substituírem aí uma lei de 1945. Quer dizer, no ano de 2005 que essa lei aí foi substituído. Passaram-se aí 60 anos, né? Até uma lei revogar a outra. Então, a primeira questão é que ela extingue-se, né, do nosso ordenamento jurídico o Instituto da Concordata. Eu não vou aprofundar nessa questão do concordata não, mas eu achei importante trazer à tona aí, só para vocês entenderem que antes da lei da falência, né, havia aí o Instituto da Concordata. A concordata é tipo falando a grosso modo, né, é como se fosse uma falência mais suave, né? Então, organizavam-se ali os credores, né, daquela empresa que já não tinha mais espaço no mercado, eles se organizavam ali para tentarem salvar ali os seus respectivos créditos, né? Ó, beleza. Com a Lei 11.106, em caso de crise econômico-financeira, há que se falar em recuperação judicial ou extrajudicial, que tem fundamento no princípio da preservação da empresa. Então,
Duas questões aí, né? Na verdade são três questões, né? Para a gente ir aí observar. A recuperação ela pode ser tanto extrajudicial, né? Ou seja, na esfera administrativa, né? Sem a necessidade de judicializar a questão, ou a depender da complexidade, a depender aí da natureza da falência, ela será judicializada, né? E qual que é o objetivo, né, gente? É a preservação da empresa. Agora, por que há essa preocupação com preservação de empresa, gente? É claro que a empresa ela merece uma especial proteção, né? Tentar salvar uma empresa é muito importante, né, gente? Muito, muito, muito importante. Então, quando eu era assessor de juiz aqui em Minas, eu morei numa cidade eu fui morar numa cidade que chamava Vaza da Palma. Essa cidade era no início no começo do norte de Minas, que é uma região muito pobre aqui do estado, né? Só que Vaza da Palma era uma cidade que, antes de eu chegar lá para morar, ela ia na contramão dessa questão da pobreza lá da região, né? Por que eu falo isso, que ela ia na contramão? Porque lá tinha uma empresa que empregava diretamente 1.500 funcionários, né? E ela era uma empresa que tinha uma atividade comercial, ela explorava um minério lá. Eu esqueci o nome do minério agora, tá? Mas, assim, era uma atividade muito lucrativa. Só que ela era administrada por um senhor italiano, né? E dizem que ele estava muito velho e, assim, era muito, muito, muito teimoso, né? Ignorante, digamos assim. E ele chegou num ponto que ele não pagava ninguém, não pagava nenhum fornecedor e nada, né? Não pagava CEMIG, não pagava nada. Só pagava os funcionários em dia ali. Aí o que aconteceu? Começaram, né? Os vários credores começaram a cobrar e o Estado era um grande credor dele, né? Porque ele devia CEMIG, ele devia impostos, né? Estaduais, municipais, federais, só que tinha tudo para fechar, mas em razão, né, dessa empresa empregar 1.500 pessoas diretamente no município que tem 40 mil habitantes, o que aconteceu? Né? Eles não permitiam que ela fechava, eles iam tipo assim, digamos, né, para falar um trocadilho aqui, né, eles iam empurrando com a barriga, vão ver até onde que vai. Só que, infelizmente, chegou num ponto que não teve jeito, aí fechou a empresa, né? E eu cheguei lá na cidade 3 meses depois de terem fechado essa empresa. A cidade estava, assim, completamente devastada, né? Por quê? Imagine uma cidade de 1.500 pessoas com essa empresa lá, de 40 mil pessoas, com essa empresa que fichavam lá 1.500 pessoas. Dizem, né, que para cada um empregado aí, uma média de 5, né, que vive da renda, então assim, 1.500 vezes 5 vai dar 7.500, quer dizer, é mais do que, praticamente 15% da população, né, da cidade que vivia aí da renda dessa empresa, né? E é óbvio que a economia local sentiu demais, né, gente? Quando eu cheguei lá, eu fui morar de aluguel lá, eu até estranhei, né? Pagava R$400, uma casa muito boa, nova, com portão eletrônico. Então, assim, enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? A importância de se preservar a empresa, né? Por quê? A empresa ela não só paga impostos, né? Mas ela, à medida que ela oportuniza ali o trabalho, né, ela gira a economia da cidade, né, com o pagamento de impostos, que esses impostos serão revestidos em benefícios para aquela cidade, né, com educação, lazer, saúde, teoricamente, né, gente, que nós estamos no Brasil e isso nem sempre é verdade, né.
E lógico, né, as pessoas que estão trabalhando ali, elas compram no comércio local, né, elas, né, quer dizer, elas fazem tudo ali com o dinheiro que elas recebem daquela empresa, elas revertem na cidade. Então, por isso que é importante preservar a empresa, tá? Beleza. Quais que foram as outras inovações, né, trazidas aí pela Lei de Recuperação de Empresas, né? LRE. Ela também é conhecida como LRE, né? Substituição da figura do síndico pela figura do administrador judicial. Então, gente, esse administrador judicial, o que é o administrador judicial, né? É uma pessoa nomeada, né, pelo juiz, né, gente? É lógico, né, como o próprio nome diz, né, para que ele possa ali assumir, digamos assim, esse espólio, né, as dívidas ali da empresa, enfim, né, ele possa fazer ali, né, às vezes do próprio administrador, só que ele vai estar administrando ali uma questão da falência, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar ali quais que são os créditos mais importantes, né? Essa que vai ser a função do administrador judicial, né? Tem que ser uma pessoa de conhecimento, né? Uma pessoa, obviamente, que tenha um conhecimento técnico ali sobre o assunto, né? Uma pessoa que saiba o que vai fazer. Por que eu estou falando isso? Né? Idôneo, né? Ele tem que ser idôneo. Aí a lei fala que ele preferencialmente será advogado ou pessoa jurídica especializada, né? E ele vai ser nomeado pelo juiz ali da vara em que foi autorizado o processamento, né? Lógico, gente, eu particularmente não acho que seja viável aí a nomeação de um advogado, não. Mas existem sim muitos advogados que são especialistas nesse assunto, né, em direito empresarial, então nada impede que o cara seja nomeado. Eu prefiro, assim, particularmente, uma pessoa jurídica especializada, né? E assim, a função do administrador judicial não é fácil, né, gente? E ele tem que prestar contas ali de tudo que ele fizer. Então é um caso de muita responsabilidade, né? Agora, há pouco tempo mesmo, eu estava com um processo aí de um lote que pertencia a um espólio que o homem tinha uma oficina, veio a falecer e tal. E a filha do administrador judicial agora está tentando a uso capião desse lote lá, né? Quer dizer, foi uma pessoa que não foi idônea, né, na administração judicial. O proprietário do lote faleceu, o pai dessa mulher foi administrador lá, administrou, me parece, muito bem e tudo, só que ele veio a falecer também. Aí, com o tempo, o que eles fizeram? A filha, né, assim que o pai faleceu, o que ela fez? Cercou o lote e agora está pedindo a uso capião, né? Ainda bem que a família descobriu lá a tempo, né, para intervir no processo, né? Mas a função, né, primordial aí do administrador judicial será responsável pela condução, né? Então a ele compete a formulação do quadro geral de credores, né, e envio de correspondência a todos, né, informando tudo que diz respeito ali ao processo, a data do pedido de recuperação, a natureza do crédito, né? Então ele vai falar quais que são, por que essa questão da natureza do crédito é importante, gente. É óbvio que existem créditos que são mais, que terão preferência sobre os outros, né? Por exemplo, um crédito trabalhista, né, ele vai ter ali preferência sobre um outro tipo de crédito. Se, por exemplo, a empresa deve lá um fornecedor de gasolina, né? É claro que a empresa vai ter que primeiro pagar os créditos trabalhistas ali para a subsistência mesmo daquelas pessoas que foram
colaboradores da empresa, né, para depois vir, né, a pagar né, nesse exemplo aqui, o posto de gasolina, né, tá? Prazo de contestação, antes era de 24 horas, né, agora passa a ser de 10 dias, né, então assim, feita a recuperação judicial, né, aí o prazo para ser feita a contestação de eventuais ali, questões que não estejam claras, né, questões que devem ser discutidas sobre o crime contraditório, aí vai ter 10 dias. É lógico que é um prazo maior, né, gente? E assim, é necessário, porque a depender da complexidade aí da questão, é claro que tem que ter um prazo maior ali para raciocinar, para pensar sobre aquele ponto de vista lá, tá? Tá tendo alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo aí? Se quiserem fazer alguma interferência aí, podem ficar à vontade, tá? Eu vejo que a Tainá está brincando com o gato. O gato não dá sossego para ela, né? Então, gente, podem ficar tranquilo, né? Eu tô falando dela, mas a minha cachorrinha tá aqui no meu pé aqui também. Mas é isso aí, né? É menina, né? Gata, né? Então, beleza, gente. Se tá bem, se tá tudo bem, tranquilo, tá? Na hora que vocês quiserem perguntar, fazer qualquer intervenção aí, podem ficar à vontade, tá? Fim da sucessão empresarial para créditos tributários e trabalhistas, né? Então, que é a sucessão empresarial, né, gente? É passar aquilo ali para frente, né? Então, a empresa que fosse assumir ali, eventualmente, ela herdava também os créditos tributários e trabalhistas, né? Aí acabou com isso. Por quê? Porque isso aí desmotivava, né, gente? Você imagina uma empresa que vai assumir uma outra que está falida, aí você vai pegar créditos tributários e trabalhistas, né? Então, isso terminou, né? Realização do ativo imediatamente após a quebra, né? Então, estabeleceu ali que quebrou, vai fazer ali a análise do ativo, o que está sobrando ali, né? E para as microempresas e empresas de pequeno porte, haveria aí um plano de recuperação especial, dada a natureza dessas empresas, né, que tem uma complexidade menor, né? Aí tem um esquema aí, tá? Depois, gente, a gente vai aí para questão da falência, né? Que vem a ser a falência, né? É o processo de execução coletiva, onde todos os credores se reúnem no mesmo processo contra o mesmo devedor, observando o princípio esse princípio aí é da paridade, tá, gente? Paridade dos créditos, né? Visando a satisfação dos seus créditos. A paridade dos credores, né? Ou seja, todo mundo tem o direito igual de receber. É lógico que é muito importante essa distinção que eu vou fazer aqui agora, tá, gente? Todo mundo tem o direito de receber, mas quem vai receber primeiro e segundo, aí já é outra história, né? Por quê? Igual eu falei, dada a natureza da questão, né? Dada a natureza do crédito ali, alguns créditos terão preferência sobre outros, né? Tá? Instituto destinado para empresários, óbvio, né? De acordo com o artigo 1º da Lei de Recuperação de Empresas. Então, eu gosto de ler, eu vou ler aqui o artigo, gosto de ler a lei, né? Só para a gente visualizar a lei. O que fala a lei, né? Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor, né? Então, o artigo 1º ele fala exatamente, né, o que a lei vai tratar: recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos apenas como devedor, né? Por quê? É claro, né, gente, a empresa faliu, quebrou,
ela passa a ser devedora, né? Lógico, né? Porque se ela está nesse processo aí é porque ela não estava dando conta de se manter ali, né? Vamos lá. Pegar o fôlego, né, gente? Então, o procedimento preliminar da falência, né, o esquemazinho aí, né, à luz, né, da Lei 11.101, né, é feito um requerimento pelo credor, né, então o credor vai fazer o requerimento, isso está previsto lá no artigo 97, inciso 2º, 3º e 4º, né, da Lei 11.101, tá? E ele vai fazer a petição inicial. A petição inicial, gente, está errado aí, não é artigo 282, não, é artigo 319, tá? Ao juiz competente, estabelecimento principal do devedor, né? Esse artigo 3º, quer dizer, gente, vamos lá. Quem que vai fazer, como que será o procedimento da falência? O credor, ele que vai fazer o requerimento, ele que vai fazer a petição inicial, ele que vai fazer ali o pedido de falência, né? A fundamentação para esse pedido, né, tá lá no artigo 97 da Lei 11.101. Como que é feito esse requerimento? É óbvio que o requerimento é feito por intermédio de uma petição inicial, né? A petição inicial, ela vai seguir, né, lá os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, né? Lá tem os requisitos da inicial, né? Aí, qual que vai ser o juízo competente, né? Estabelecimento principal do devedor, né? Então, por exemplo, eu dei aqui um exemplo da Friboi, né? Vamos colocar que a Friboi, ela é de Unai, né? Vamos nesse exemplo aqui, vamos considerar isso, que ela é da cidade de Unai, ela nasceu aqui, o estabelecimento principal dela é aqui, mas ela tem filiais em todo o Brasil. Aí ela vem no processo de falência, né? Aí aonde que vai ser o estabelecimento, qual que vai ser o juízo competente? Aonde que essa petição inicial será proposta, né? No município de Unai, né? A instrução ela é sumária, né? Então o que acontece? Feito esse pedido, a gente viu que ele tem 10 dias para contestar, né? Aí vai ser aquela questão, né? Qual que é a documentação obrigatória para instruir o processo, né? É o título executivo e certidão de protesto, né? O título executivo vai ser o quê? Uma duplicata, né, gente? Um cheque, uma nota promissória, enfim. Vai ser ali um título que comprove aquela dívida, né? Aí, feito isso aí, distribuída a ação lá no juízo competente, né, elaborada a petição inicial, a parte contrária, né, que é o devedor, ele será citado para, no prazo de 10 dias, né, fazer sua defesa, né? O artigo 98, ele fala, né, que são 10 dias, né? Autoriza levantamento de depósito para requerentes sim procedentes às alegações. Então, o que acontece? Olha só, no momento que for feito ali se for feito um eventual depósito ali no momento da propositura da ação, né? Se o pedido for julgado improcedente, né, vai poder fazer o levantamento, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu passar aqui. Então, o devedor ele vai ter aí 10 dias para a produção de prova, né?
O título não precisa estar vencido ao protestado, isso é importante, né? Aí está falando aí o que pode vir a ter, né? Uma sentença declaratória, aí vai ser passível de ser atacada por agravo do instrumento, e uma sentença denegatória, né? Se denegar ali o pedido de falência, aí vai ser apelação, tá? Eu até coloquei onde está o artigo 282 CPC, leia esse artigo 319, tá? O devedor, né? Sendo ele empresário, regime jurídico empresarial falência, 11.101, né? Devedor não empresário, regime jurídico civil, aí vai ser aí o Código de Processo Civil, tá? Então aí, gente, depois vocês deem uma lida, por favor, né, nessas fases do processo da falência, ponto a ponto, tá? Eu quero que vocês leiam aí a decretação da falência, vocês leiam o artigo, isso tudo aqui é da Lei 11.101, tá? De 2005, tá? Aí vocês vão ler aí esses pontos aí que estão na página 3 da nossa apostila, tá? Leiam aí, viu? Todo mundo tá com a apostila em mãos aí, né? Vocês pegaram lá no AVA, né? Tá tudo beleza, né? Então tá. Aí na prova vocês não fiquem com a apostila na mão não, tá? Na prova vocês escondem a apostila. Fazendo a prova em casa, hein? Na solidão do quarto. Aí coloca a irmã para segurar lá a tela do computador, né? A amiga, o namorado, o marido, né? Para segurar lá na frente lá, né? Outro dia eu fui fazer isso aqui numa audiência trabalhista aqui, eu queria passar a cola pro cara aqui. Aí o juiz falou assim: doutor, fica atrás do seu cliente aí, por favor, para eu te ver. Eu falei: não, beleza. Pode deixar. Então é difícil, hein? No dia da prova eu vou aparecer aí na tela do computador e vou falar, hein? Filma o quarto. Cuidado. Sim, me pegaram feio. Então vamos lá. O processo falimentar inicia-se com a sentença que decreta falência. Então, gente, olha só. Se for feito judicialmente, né? Vai ter que ter uma ação, uma sentença declarando a falência, né? Decretando a falência. Só então, né, que nós iniciaremos aí o processo falimentar, né? Para tanto, né, determinados pressupostos devem ser preenchidos, né? A legitimidade passiva, a ativa e a sentença. Então, legitimidade passiva é quem que pode figurar no polo passivo ali daquela ação, né? E a legitimidade ativa é quem que pode figurar no polo ativo, né? Quem que pode estar ali como autor daquela ação, né? Passiva é réu e ativa é autor, né? E a sentença, né? Então, pressuposto material subjetivo, né? Para falência. O que é isso subjetivo? Diz respeito à pessoa, né? Aí no caso aqui vai ser a pessoa jurídica, o devedor vai ser o empresário, né? O pressuposto material objetivo, por sua vez, vai ser a insolvência, né? Jurídica ou presumida do devedor, né? Jurídica em que sentido? Vai ter sido decretada ali juridicamente, né? Ou então vai demonstrar ali que realmente é insolvente, né? Nessa fase aí, tá? Então, gente, pressuposto formal, né? O que precisa ter ali? É a sentença declaratória de falência, né? Natureza constitutiva, né? Por que natureza constitutiva? Ela vai constituir ali o título necessário para o início do processo de falência, tá? Então, devedor empresário, né? Artigo 1º.
sujeito que explora atividade econômica organizada, né? Esse que é o conceito aí de empresário, né? No entanto, o artigo 2º, né, elenca grupo de pessoas que, mesmo organizando atividade econômica, estão excluídas no processo falimentar, né? São as empresas públicas e sociedades de economia mista, como o caso de não incidência absolutas, né? Por quê, gente? É lógico que tipo assim, as empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas são criadas por lei, elas têm a lei própria ali, que elas são regidas, e por isso, assim, em regra não, né? Não se incidem nela, em hipótese alguma, essa questão aí da falência, né? Eu fiz até uma observação aí, né? Que é em relação à crítica ao artigo 2º, né? No que se refere ao inciso 1, a doutrina concorda no entendimento que as empresas de economia mista não se valerão de instituto da reparação judicial e extrajudicial. No entanto, existem controvérsias no que se refere à incidência da falência, né? Parte da doutrina prega a inconstitucionalidade da referida norma por ferir o artigo 173. Para tais autores, deste modo, aplica-se o instituto da falência às empresas públicas e sociedade de economia mista. Parte da doutrina, por sua vez, prega a incidência do instituto falimentar para as empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica organizada, estando, portanto, excluídos do instituto da falência as prestadoras de serviço público, né? Então, há uma discussão aí, né, gente, bem interessante, né? Pode aí, para quem gosta de direito empresarial, né, e esteja aí eventualmente querendo fazer um TCC nessa linha, é um título, né, é um assunto bacana aí para fazer, né, acerca da incidência ou não incidência, né, da falência sobre as empresas públicas e sociedade de economia mista, né, poderia ser assim um objeto de discussão essa questão aí, tá, para quem gosta do direito empresarial, né. Aí é óbvio que valeria, assim, aprofundaria nessa questão, né? Claro, né? Mas, assim, o que acontece, gente? Preponderantemente, por que é essa discussão? Em síntese, né? Porque as empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas têm um grande capital público ali envolvido, né? E foram criadas por intermédio de lei, né? Há uma lei ali que as criam. Então, o que acontece? A doutrina entende que, como há essa questão, né? Um legislador entendeu que, como há essa questão aí de dinheiro público envolvido, não faria sentido, né? Decretar a falência. Por quê? Como a empresa pública tem que pagar e a lei extingue, paga todos os credores, né, extingue ali através de lei e tudo certo, né, porque o governo, teoricamente, ele tem que dar, tipo assim, bom exemplo, né. Só que aí a doutrina fala assim, mas essas empresas, parte da doutrina fala, né, mas essas empresas, embora tenham dinheiro público, né, elas exploram atividades privadas, né, então elas estão no mercado para o que deve então elas devem ser tratadas, né, igual todas as demais e tal. Então a discussão é mais ou menos em cima disso aí. Aí tem gente que fala, não, mas tem empresa pública e sociedade de economia mista que a atividade é preponderantemente pública, não é econômica. Então essas não podem ser de jeito nenhum submetidas à falência. Então a discussão gira em torno disso aí, tá? Aí vocês ficam espertos que eu vou cobrar isso na prova na questão aberta, hein? Pode marcar aí que eu cobro mesmo. Quando eu falo... Vamos lá. A legitimidade ativa, né? Artigo 97 lá
da Lei 11.101. Gente, eu quero que vocês peguem, tá? Isso aí, gente, é tarefa de casa, tá? Não deixem de fazer isso. E façam isso, gente, em todas as outras disciplinas. Todos esses artigos que estão mencionados na apostila aí, peguem a lei e leiam, tá? Por quê? Porque às vezes pela leitura do artigo vocês vão entender muito mais do que eu falando na cabeça de vocês aqui. Vocês vão ler lá, aí vocês vão interpretar, vocês vão treinar um monte de coisa na hora que vocês leem um artigo de lei seca. Vocês treinam interpretação, hermenêutica, né? Aguçam em vocês a curiosidade, né? Às vezes vocês leem lá e falam assim, não, aí esse artigo remete a outro, aí vocês vão aprendendo, isso é fundamental, tá? E vocês vão se familiarizando também com termos jurídicos, né? Aí vocês veem lá uma palavra que, eu não entendo, né? Embora a Tainá tenha uma cara de ser muito intelectual, parece que o vocabulário dela é muito amplo, né? Assim como a Nayara Estrela, né? Que carrega o nome Estrela até no nome. Então, assim, é lógico que, havendo ali uma curiosidade, tem ali uma palavra, algo que vocês não conheçam e tal, e vocês vão pesquisar. Isso tudo vai complementando, né, a formação de vocês, né? Assim, brincadeiras à parte, né, gente? O operador do direito, e assim, isso é lamentável, né, dizer isso hoje, né? Mas assim, tem que ter uma escrita muito boa, porque hoje em dia está todo mundo nas redes sociais, digitalizando, então a gente acaba criando ali uma linguagem própria e tal, e não escreve tão bem, né? E tem que procurar escrever. E para escrever bem, tem que ler bem, né? Uma coisa é consequência da outra. Então, assim, façam leitura, leiam lei seca, que a lei seca, ela oportuniza, né? A gente desenvolver muito aprendizado, tá? Isso serve não só aqui para o direito empresarial, todas as disciplinas, leiam. Eu tenho uma menina que trabalha comigo aqui, ela é estudante de direito, ela está no 3º período. Eu estou estipulando metas para ela, né? Eu passo o livro para ela e falo, estou te dando 3 meses. Ela nunca cumpre a meta, né? Ela sempre dobra. Eu passo 3 meses, ela lê o livro em 6. Mas, igual ela falou, para quem não lia nada, já está um bom começo. E ela já está animando, já está me perguntando, aí me pergunta do livro, fala, estou curiosa para saber não sei o que e tal. Então, assim, é assim que vai aguçando, né, gente? Vai desenvolvendo, né? Aí, a Tainá falou que leu o livro em menos de uma semana. Eu tô vendo, você parece ser intelectual. Aqui, assim, então, gente, a gente tem que procurar ler mesmo. Leitura é muito, muito, muito bom, tá? E não só livros de direito, né? Livros de outras disciplinas também, né? De outras questões, porque tudo isso aí, o operador do direito, por incrível que pareça, gente, tem que ter uma visão multifuncional, né? Multifuncional. Porque às vezes, por exemplo, né? Igual eu tenho advogado muito na área trabalhista. Então, você tem que ter um emocional muito forte, né? Então, sim, você tem que estar bem estruturado. Às vezes a pessoa vem falar alguma coisa com você que abala o seu emocional. Né? Abala o emocional. Então, assim, aí você vai... né, se você tiver ali um preparo intelectual, uma inteligência emocional, uma visão geral das coisas, você consegue refletir aquilo melhor. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Beleza. Legitimidade ativa, né? Caso o credor se configure como empresário, para que ele requeira a falência de seu devedor, deverá estar devidamente registrado na junta comercial. Então, gente, olha aí, presta atenção, né? Porque às vezes o cara é empresário, mas ele não está
devidamente registrado. Então tem que estar, né? Isso aí são as pegadinhas da lei, né? E pegadinha a gente sabe, né? O que está na lei ali de exceção é o que cai na prova de concurso, cai na prova da disciplina, né? São essas coisas aí que a gente procura para fazer a prova, né? Autofalência, né? Artigos 105 a 107. É raro de acontecer em termos práticos, né? Mas está lá na lei, né? Não há procedimento próprio, sendo a falência requerida pelo próprio devedor, que entende que não possui os meios mínimos para buscar essa recuperação, antecipando-se assim ao pedido de falência de seus credores, né? Mas, como foi dito aí, é difícil, né, acontecer no plano prático, né? Foro competente, tá, gente? Também é muito importante, né, essa questão aí. A gente está falando aqui, gente, hoje, a aula, vocês estão vendo aí, que é sobretudo, né, uma mistura, né, de direito material com direito processual, né, gente? A gente está atrelando aí direito material como direito processual, né? O direito processual nada mais é do que o caminho a ser seguido para se alcançar o direito material, né? Então, tem lá a previsão da falência, pode pegar a falência, né? Beleza, tá lá no plano teórico lá da Lei 11.101, né? Tá lá, regula lá o Instituto da Falência. Como que a gente vai alcançar esse direito, né? Como que a gente vai efetivamente chegar à falência? É isso que a gente está tratando aqui. Quem que é o legitimado ativo? Quem é o legitimado passivo, né? Quanto tempo, qual que é o prazo para o legitimado passivo defender? O que ele pode suscitar na defesa? Como que tem que ser a petição inicial, né? Quais os documentos que devem instruir a petição inicial, tá? Então, assim, a gente também, como estudante de direito, vocês têm que ter essa visão, assim, muito, né, clara na mente de vocês, que a gente sempre tem o direito material. Agora, o mais importante, né, na minha opinião, eu sou assim, eu sou um tanto quanto processualista, eu gosto muito de processo. Por quê? Processo é o meio pelo qual você vai alcançar o seu direito. Então, a gente tem que saber o caminho a ser percorrido, né, para alcançar o seu direito. E também, né, não só para alcançar um direito que se pretende, como também para refutar o direito de outra pessoa que esteja contrária a você. Se você conhecer bem o processo, o procedimento, você pode tanto, né, utilizar esse conhecimento para alcançar o seu direito, né, claro, e evidentemente também você pode usá-lo para quê? Para impedir que outro alcance o direito que for contrário ao seu, entenderam? Né? Isso é muito importante, tá, gente? Essa questão processualista, e por isso que eu falo com você sobre essa questão, tá? Beleza. Foro competente, né? O artigo 3º da lei fala lá sobre o foro competente. Olha, gente, tudo que está sendo dito aqui, né? Nós estamos vendo a lei aí e nós estamos fazendo uma análise da lei ponto a ponto, né? Principal estabelecimento devedor. Aí a divergência doutrinária aceita de conceito de principal estabelecimento, né? Direito tem hora que dá vontade a gente procurar uma ponte, a ponte mais alta do mundo, e pular lá de cima, né? Porque tudo tem divergência, tudo tem entendimento doutrinário, 2, 3 entendimentos doutrinários, aí depois tem entendimento jurisprudencial. Então, assim, cabe a nós, né, a gente entendermos tudo isso. Mas olha só, como que é importante, gente, tudo isso, todo esse entendimento, ele parte do quê? Da lei. Não é isso? Então, por isso que eu falo para vocês da importância de ler a lei seca e entender bem a lei seca, tá?
Porque a partir da leitura da lei seca ali, hoje em dia, né, até na internet, quando você digita lá, vem um martelinho do lado ali que você clica, aí já vem até jurisprudência sobre aquele assunto, né? Então, assim, é bom ler, gente, muito importante ler lei, né? Porque a partir dessa leitura aí você vai construindo o seu entendimento e você vai vendo como que a doutrina e a jurisprudência entende aquele assunto ali. Aí assim, parece assim, não é muito complicado e tal, não é, entendeu? É tudo questão de costume, porque você vai ler, aí você vai ver lá qual que é o entendimento jurisprudencial. Ah, tem 2 entendimentos jurisprudenciais, qual que é o majoritário? É esse. Aí você vai gravar rapidinho, tem 2 entendimentos doutrinários, qual que é o majoritário? Porque sempre em prova eles perguntam isso, qual que é o majoritário, né? Qual que é o minoritário? Então, se você estiver por dentro ali, estiver bem amparado, estiver lendo com frequência, você tira de letra, tá? Então, para o STJ, o principal estabelecimento pode significar centro vital das principais atividades do devedor, local onde o devedor mantém suas principais atividades, seu principal estabelecimento, local onde a atividade se mantém centralizada, né? Então, o STJ tem esses 3 conceitos aí. Por que, gente, que isso aqui é importante, né? Aí às vezes a gente pensa assim, não, mas por que ficar discutindo, com perdão da palavra, né, uma merda dessa, aonde que é o estabelecimento principal? Mas que saco, né? O que é isso? Lógico, gente, por quê? Isso aí pode implicar no atraso. Se a lei lá fala que é o principal devedor, aí se não é interesse do devedor ali que seja decretada a falência, ele pode falar, decretar lá a incompetência daquele juízo, né? Aí vai ter discussão em cima disso. Então, isso tem que estar muito bem definido, né? Então, assim, né? E também, até mesmo para quem for fazer a petição inicial, para comprovar, para evitar ali manobras nesse sentido, aí você comprova lá por A e por B a petição inicial, você faz um tópico próprio, né? Você fala do juízo competente. Aí você vai explicar por que aquele juiz é competente. Vai falar, ó, é competente porque aqui, nesse lugar, como é. Aí você vai juntar ali documentos e tal, demonstrando que ali é o lugar onde que o devedor tem o seu principal estabelecimento, tá? Não é brincadeira não, viu? Aí tem um enunciado também, gente, do Conselho de Justiça Federal, também é muito importante, gente, para quem aí gosta do direito civil, saibam desses enunciados, né? Esses enunciados são criados a partir da interpretação de vários operadores do direito, né? Dos melhores doutrinadores, juízes e tal. Então eles se reúnem, né? E fazem esses enunciados aí, né? São ministros do Superior Tribunal de Justiça e tal. Aí o que eles fazem? Eles pegam determinados assuntos que são muito polêmicos, aí eles fazem, né, tipo uma reunião. Às vezes ela é anual, às vezes ela é a cada 2 anos, sabe? Às vezes eles fazem, depois ficam 3 anos sem fazer e fazem de novo. Aí eles sentam lá com os temas que estão tendo muita polêmica nos tribunais, né? E eles criam lá entendimentos. Vão falar, ó, vamos criar entendimentos aqui. E pouca gente às vezes conhece isso, gente. E se você traz à tona, né, este conhecimento, uma petição inicial sua, já é um diferencial na sua vida, entendeu? Você já mostra que é um diferencial, tá? Então, assim, tudo hoje que for um diferencial, né, é importante no mercado tão concorrido, tá? Então, beleza. Gente, são 8h30 aqui no meu relógio, né? Vamos dar um intervalo aí até 8h50 para eu beber uma água, pegar um fôlego aqui, tomar um café e descansar um pouquinho, tá? Minha garganta que eu tô falando aqui sem parar já tem muito tempo. Combinado? Então tá, até daqui a pouco, viu? Beijo para vocês, até daqui a pouquinho.
você tá, hein, safada? O Maria, não, eu acho que é tranquilo, eu já sabia, já, eu falei com a secretária hoje, nós estamos sabendo, era mais ou menos uns 4 horas da tarde. Aí eu falei para ela te falar amanhã, sabe? Ela até eu até falar para ela. Aí no dia, você vem aqui no escritório com a sua filha, você chega aqui mais ou menos 15 para as 9, tá? Aí o médico vai te ligar aqui. E é bem tranquilo, né? Aí a gente vai conversar com ele e tal, vai assim, tá bom?
Não, 80 não, 60 mil. Agora não sei se é 60. Eu olhei esses vídeos aí.
Oi, pessoal. Estamos de volta. Então, gente, dando continuidade aí, a gente vai ver aí o pedido de falência, né? Quais são os requisitos, né, para o pedido de falência, né? Quais são os sistemas determinantes da insolvência, né? O estado patrimonial deficitário, né? Insuficiência do ativo do empresário para saldar o seu passivo, ou seja, tá ruim das pernas, né? Falando aí no português rasgado, né? Cessão de pagamentos, né? Ou seja, ele deixa de efetuar ali os pagamentos, né? Cessa os pagamentos. Aí presume-se o quê? Que ele está insolvível, né, gente? Impontualidade, né? Não pagamento injustificado de determinada obrigação líquida no seu vencimento, né? Ou seja, ele não efetua o pagamento e tampouco justifica porque ele não efetuou o pagamento, né? E enumeração legal, né? Prática de atos de falência, né? Então, são estes aí os requisitos, né, os sistemas determinantes, o que vai caracterizar ali a insolvência apta a haver aí o pedido de falência, tá? Então, procedimento, a causa de pedir, né? O que vai ser ali o cerne da questão ali do procedimento da falência, né? Primeiro, a impontualidade, né? Título executivo, protesto superior a 40 salários mínimos, né? A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que recebeu. Então, gente, se você for protestar ali, né, uma pessoa e querer usar esse protesto, né, para comprovar como documento comprobatório em processo de falência, necessariamente esse protesto vai ter que ser feito por uma carta registrada ou então através do cartório. Cartório, para quem não sabe aí, tem um procedimento próprio, né, que eles cobram uma fortuna, né, a depender do lugar aí, mas assim, nada, mínimo aí até agora, há pouco tempo, nós fizemos, eu e uma advogada que eu tenho parceria com ela numa cidade, a cidade que eu não moro aqui, e a cidade é pequena, lá é pequena, cobrou lá R$254 para entregar uma notificação lá pessoalmente, né? Mas eu assim até concordo, o valor eu acho que tem que ser um valor alto mesmo, né? Porque a pessoa vai lá, você vai entregar, fazer tipo um serviço privado de oficial de justiça, né? Então, assim, você não sabe qual que vai ser a reação de quem que vai receber lá, né? Você é oficial de justiça? Ou eu trabalho em cartório? Tainá. Tabelionato aí, ó. Não, mas eu até corrigi aqui, porque eu penso realmente, igual esse dia lá, né, que eu tava comentando com a minha sócia lá, ela falou, a gente tinha colocado uma carta registrada, né? Aí a carta registrada, no lugar que o rapaz morava lá, não havia entrega domiciliar pelo correio. Aí eles deixam um documento lá na caixa de correio da pessoa, não dá para entender esse correio, né? E pede para a pessoa ir no correio para buscar a notificação. Então por que já não deixa a notificação lá, né? Mas enfim, aí a gente teve que entregar pelo cartório, a gente pensou nessa opção, aí pagamos R$254.
Aí a minha sócia falou assim, eu achei o preço salgado. Aí eu fiquei meio assim e tal, mas depois eu pensei bem, eu até comentei com ela, né? Eu falei assim, ela chama Graziella, eu chamo ela de Grazi. Eu falei assim, ô Grazi, eu tenho mania de diminuir o nome de todo mundo, né? Se a pessoa ficar comigo, se eu conhecer a pessoa com um dia, eu tô chamando a pessoa pelos nomes iniciais ali. Então, a gente pagou esse valor lá, mas resolveu o problema, entregou em mãos pro cara, né? O que a gente queria era isso. Então, aqui tá falando a mesma coisa, tá? Aí tem aí uma dispensa de protesto especial, né? Tem entendimentos jurisprudenciais aí, né? Nesse sentido, mas vocês veem que não há súmula, né? São entendimentos dos tribunais superiores pelo Brasil afora aí. Então, no Rio de Janeiro tem um entendimento, no Rio Grande do Sul tem outro, no São Paulo tem outro, né? Fala aí, inclusive, entendimentos de tribunais de justiça de estados bem relevantes para o nosso país, né? Depois gente, vocês estão vendo aí que a gente olha só como que são as coisas, né? A causa de pedir, ela pode se desmembrar aí em várias questões, né? Aí a gente está vendo aí ponto a ponto, né? Impontuabilidade, né? Aí repetiu aí, né? A impontualidade, né? Execução frustrada, né? Tríplice omissão do devedor, não exige protesto, não exige valor superior a 40 salários mínimos, execução deve estar suspensa, né? Então, no pedido de falência fundada e execução frustrada, é irrelevante o valor da obrigação não satisfeita, né? Para ajuizamento com fundamento no artigo 94, inciso 2 da Lei 11.091, a execução singular anteriormente aflorada deverá ser suspensa, né? Então, o que é execução frustrada, né? Você tem um título ali executivo, você judicializou esse título, né? E não obteve êxito, né? Foram lá e não encontraram absolutamente nada, né? Então, para a execução ser frustrada, como que funciona, né, gente? Em apertada síntese, a empresa X te deve. Aí o oficial de justiça vai lá, cita a empresa e fala, você tem 3 dias para efetuar o pagamento. Se você não efetuar nesse prazo, eu vou voltar aqui e vou penhorar bens. Aí chega lá, não recebe nesse prazo, passado esse prazo, o oficial de justiça volta lá, constata que não há nenhum bem lá, constata que não há bem passível de penhora. Aí pede Bacenjude, Renajude, enfim, vai, né, tentando de todas as formas localizar o bem e não consegue. Qual que é o resultado disso? A execução é frustrada. Aí a exigência não, a gente viu aí que não importa o valor, né? É só comprovar lá que a execução foi frustrada, né? Então, atos de falência, né? Prova de fatos determinados, não exige protesto também, não exige valor superior a 40 salários mínimos e não precisa de título vencido, né? Questões, né? Depósito elisivo, evita a decretação da falência, prazo, principal, juro, correções honorários. Então, o que é isso, né, gente? Você entra ali com o processo de falência, aí o devedor entra lá e fala que a pessoa está devendo ele lá, por exemplo, 1 milhão, né? E entra com o processo de falência com base nesse valor de 1 milhão. Aí entrou com o processo, a parte contrária pega e faz o depósito lá, né, que se chama depósito elisivo, deixa o valor que é devido, né, devidamente corrigido, a gente está vendo aí, né? Porque se a questão já foi judicializada, aí entra o principal, juros, correção e, lógico, os honorários, né? Aí
a parte ou vai poder fazer isso, ou vai poder contestar, né, e vai pedir formular o pedido de recuperação judicial, né? Na contestação, ela vai ter lá as matérias que ela pode alegar, né? Então, resposta do devedor, artigo 96, 10 dias, né? Podendo ser apresentado pedido de recuperação judicial, né? O que não significa dizer que o pedido incidental de recuperação judicial se assemelha a antigo concordata preventiva. Eu não gosto muito dessa questão de misturar institutos com lei antiga, não, mas assim, é bom a gente trazer à tona, porque às vezes aparece, eventualmente pode vir a trabalhar num processo que seja antigo, né, e tal, e que tem institutos antigos. Aí eu gosto de trazer para vocês visualizarem nesse sentido aí, tá? O depósito elisivo está previsto lá no artigo 98, efetuado durante o prazo da contestação, ou seja, nesse prazo de 10 dias, né? E tem como finalidade nada mais, nada menos do que evitar lá a decretação da falência, né? Possível nas hipóteses do artigo 94 e inciso 1 e 2. Então, vamos ler lá os artigos? Espera aí que eu estou procurando aqui, tá? Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título. Executado qualquer quantia líquida, não paga. Então, nestes casos aqui, gente, né, se ele fizer o depósito, né, elisivo, ele se livra da falência. É isso que está falando aí a lei. Estão entendendo, gente? Está tudo beleza, está tudo ok. Vocês estão vendo que não a aula aqui é óbvia que é importante, né? Mas assim, vocês na Páscoa, vocês têm que dar uma lida aí na lei, tem que estudar, tá? Tem que dar uma aprofundada aí, viu, gente? Porque assim, eu estou trazendo os principais pontos aqui, tudo, mas cabe, né, a vocês dê uma lida aí, complementar, tá? Igual eu falei, né? Tem o livro do Fábio Ulloa, que é muito bom no direito empresarial, tá? Tem o Valdo Fázio Júnior, que é esse livro aqui, olha se vocês estão vendo aí, olha, que é um livro, ele comenta ponto a ponto, né, essa questão da falência, tá? É um livro bem interessante também, essa lei comentada, né? Eu fiz uma pós em direito empresarial e eu comprei, eu adquiri um material aí mais específico de direito empresarial. Eu justamente fiz essa pós, por quê? Porque na época, que acontece? Eu estava trabalhando como assessor e direto e reto estava tendo questões lá de direito empresarial na cidade que eu estava trabalhando, né? Então eu resolvi fazer a pós justamente para dar uma aprofundada nesse assunto aí. E hoje em dia, gente, por incrível que pareça, eu sou de um grupo de advogados de Belo Horizonte que tem muitos membros, né? Um grupo de WhatsApp lá, que sei lá, deve ter umas 300 pessoas. Neste grupo de WhatsApp, hoje, por incrível que pareça, colocaram lá, né? Hoje em dia eu tô até... fiquei, tipo assim, quando eu pensei que eu ia ficar livre das lives, né, aí a pandemia deu uma outra arrochada de novo. O Brasil, assim, por incrível que pareça, a gente, igual o pessoal fala, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Na hora que a gente acha que deu um ano, que todos os países do mundo, a pandemia está dando uma aliviada, aí no nosso país o tempo tá agora que o pau tá quebrando mesmo, parece, né? Assim, eu vejo em telefone hoje em dia o status só luto, só notícia ruim, né?
Deus me livre. Não, agora mesmo no intervalo, parei aqui para olhar o WhatsApp ali, aí vendo ali, né, gente que eu conheço de longa data morrendo de corona, né? Não, aqui em Minas também, aqui em Unai, na cidade onde que eu estou morando, né, é uma cidade de 90 mil habitantes e assim, deu uma piorada considerável no quadro. Tiveram que colocar um hospital de campanha aqui, rapidão o hospital lotou. Então assim, tá bravo, viu, gente? Né? Ai, viu? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Que enquanto o pulso ainda pulsa, a gente tem que dar sequência, não é verdade? Como diria o Titãs, né? O pulso ainda pulsa. Então vamos lá. Decretação da falência, né? Efetivamente inicia o processo falimentar e os efeitos daí decorrentes. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, né? E da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Então, gente, é muito importante saber a diferença disso aí, hein? Por quê? Se decretou a falência, aí é agravo de instrumento, né? Agora, se falou assim, não, isso aqui não é caso de falência, não, vou julgar improcedente, aí já é apelação, tá? Devendo, de qualquer modo, a sentença ser devidamente fundamentada. Isso aí é óbvio, né, gente? Nem precisava colocar isso aqui. É lógico que toda decisão judicial deve e precisa ser fundamentada, né? Isso aí está na Constituição. Lamentavelmente, né, está na Constituição, está no CPC, está tudo quanto é lei aí, e mesmo assim a gente vê um monte de decisão judicial aí não fundamentada, né? Mas cabe o advogado questionar isso aí, né? Advogado é igual o Super-Homem e Mulher Maravilha, né? Tem que ter superpoderes, viu, gente? Petição inicial, sentença declaratória. Como é que funciona aí, ó? Petição inicial, sentença declaratória, nomeação do administrador judicial, arrecadação, né, gente? Vai levantar o ativo, né? Vai avaliar o ativo e vai vender o ativo, né? Então, assim, na teoria parece que é bem simples, né? Mas vai fazer isso na prática aí para vocês verem, né? Igual a recuperação judicial da Oi, né? Imagina, né, gente? A Oi com processo judicial de indenização por danos morais, materiais no país inteiro. Imagina, aí toda hora você tem que habilitar um crédito na recuperação judicial lá para receber. Então, assim, uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco, tá? Mas é nestes termos aí, tá? Que seria esse processo aí. Em apertada síntese é isso, tá? Nayara tá lá com o pijaminha dela do Bob Esponja, né? Com a pantufa dela da Mulher Maravilha, lá no quarto dela, não é isso? Não é isso, Nayara? Exatamente, eu tô de pijama mesmo, por isso que eu não liguei a câmera hoje. Eu sei, Nayara, eu imagino, eu sei, Nayara. Você deve estar aí sonolenta, pensando assim, isso aqui falando na minha cabeça, não é isso? Ai, é isso, porque essa vida de trabalhar e estudar não é fácil não, viu? Mas dias de luta... Não, antes eu só estudava, eu achava o máximo assistir aula. Agora, menino do céu, misericórdia. Dias de luta e dias de glória. Isso mesmo. A nomeação do administrador judicial, né, gente? A gente já falou, mas é bom enfatizar isso aí, porque eu vejo que isso é muito cobrado, tá, gente? Eu já vi isso em prova da OAB, já vi isso em prova de concurso, tá? Quem que pode nomear como administrador judicial? Aí, geralmente, eles colocam lá o advogado, né?
Por quê? Para pensar assim, esse aí não pode, né? Não é possível. E pode, tá, gente? O advogado pode. Então vocês têm que ter em mente que o advogado pode ser nomeado como administrador judicial no processo de falência, né? Por que que pode, né? Porque o advogado, igual existem muitos advogados aí que têm, né, especialização em direito empresarial e são expert nesse assunto, né? Quais são os efeitos da decretação da falência? Então vamos lá. Em relação à pessoa do devedor, né? Falência dos sócios de responsabilidade limitada. Apuração de eventual responsabilidade pessoal do sócio e responsabilidade limitada. Inabilitação empresarial, né? Quer dizer, ele não pode se transformar em empresário aí, né? Vai ter uma ação de eventual apuração aí pessoal dele, né? Perda do direito de administração de seus bens e da disponibilidade sobre eles, não pode ausentar-se do lugar da falência sem autorização do juiz, né? Comparecimento a todos os atos da falência, suspensão do direito ao sigilo e correspondência ao livre exercício da profissão. Vai ter umas broncas aí com ele, né? Em relação aos bens, né? Formação da massa falida, objetivo, né? Qual que é o objetivo disso? A arrecadação de todos os bens do devedor, exceto aqueles que são absolutamente impenhoráveis. Então, mas quais que são os bens absolutamente impenhoráveis? O próprio CPC fala lá, tá? Em relação às obrigações do devedor, suspensão do exercício do direito de retenção, né? Vencimento antecipado das dívidas. Então, você vê que tem efeitos aí para todo mundo, né, gente? Tanto para os devedores quanto para os credores. Eu não vou ficar lendo aqui, porque isso aí, gente, basta vocês deem uma lida aí, não demanda alta indagação, não, tá? Agora a gente vai passar aí para essa questão da habilitação do crédito. Só que, gente, eu vou pedir desculpa para vocês aí, essa questão da habilitação do crédito a gente deixa para ver na próxima aula, tá? Nossa matéria não está atrasada, tá, gente? Pelo contrário, nós estamos bem, nós já fizemos uma atividade, já vimos muita coisa, mas realmente hoje a minha garganta está doendo demais, sabe? Eu acho que eu fiquei no ar-condicionado aqui mais cedo e é a terceira aula do dia. Eu não sou de amarelar, não, mas hoje realmente está ficando insuportável. E eu estou preocupado porque se eu ficar forçando vai piorar, tá? Aí eu peço desculpa, 1000 perdões, tá? Mas na próxima aula a gente vai até o final, se Deus quiser, tá? Obrigado, viu, Tainá? Muito obrigado aí, gente, pela presença de vocês, viu? E na próxima aula a gente continua, tá? A gente vai seguir firme aí. Leem, tá? Por favor, dê uma lida aí, tá, gente? Na lei seca, tá? Deem uma lida na apostila, fiquem atentos aí, tá bom? Então é isso. Beijinho para vocês, boa noite, fiquem com Deus, tá? Bom, obrigado, tchau, gente, até mais.